Galera Cascateira, salve, salve! Estamos aí no nosso canal Cascateiros com mais um vídeo para falar de Brasileirão. Como tínhamos prometido, falaríamos hoje, ou vamos falar hoje, da rodada de ontem, da tabela e de como fica a situação dos times cariocas, além, evidentemente, de projetar a próxima rodada. Lembrando que depois da rodada, provavelmente na segunda ou na terça, não, na segunda teremos live aqui com os integrantes para falar da rodada do final de semana, tá bem? Então vamos primeiro ao Vasco, né? O Vasco recebeu o Inter em Porto Alegre, olha a cabeça, né? Recebeu o Inter em São Januário, perdeu por 2-1 num jogo em que poderia ter sido dramático, hein? Porque o Inter teve chances de emplacar uma goleada. Então o Vasco escapou de sair com uma derrota histórica, mas também o Vasco poderia ter buscado empate, porque na última bola ali ele acabou perdendo um gol na cara. Claro que se a bola entrasse teria análise do VAR ali, de impedimento, mas de qualquer forma, mesmo estando impedido, não pode perder uma chance dessas. Um time que está na situação em que o Vasco se encontra, não pode se dar ao luxo de ter jogador perdendo gol de frente para o goleiro nos acréscimos. Então fica essa crítica aí ao ataque do Vasco, que só funcionou no jogo de ontem, depois que o Inter recuou suas linhas para segurar o resultado. Então, ofensivamente, ontem o Vasco produziu muito pouco, pouco inspirado o Vasco com poucos recursos técnicos lá na frente, né, teve dificuldade de furar a defesa do Inter e só conseguiu marcar, como eu já falei, quando o Inter já tinha vantagem, quando o Inter já vinha trabalhando ali para levar o placar que lhe interessava. Então, ontem o Vasco realmente não fez um bom jogo, nem defensivamente e muito menos lá na frente. Então o Ramon Dias vai ter muito trabalho para organizar e ajustar esse Vasco, que na próxima rodada enfrenta o Goiás lá no Serrinha, jogo dificílimo e que o Vasco tem que ganhar. Se o Vasco perder, ele começa a ficar na mesma situação do América e do Curitiba. Então para o Vasco é jogo de vida ou morte. Que os jogadores entendam isso, que eles entendam a responsabilidade que vai ser caso percam esse jogo lá. Então, o Vasco precisa trabalhar desde agora esse jogo do final de semana, porque é o jogo realmente que vai definir praticamente o futuro do Vasco nessa temporada, mas eu continuo crendo que o Vascão não cai. Tá bom, turma? E para piorar a situação do Vasco, ontem também tivemos o Santos recebendo o Coritiba lá na Vila, e o Santos, mesmo jogando mal, mesmo com todas as dificuldades, ganhou por 2-1, num jogo com arbitragem muito ruim, mas o Santos passou por cima disso, venceu. Não convenceu, mas venceu, e com a combinação de resultados ele deixa a zona e ficam lá Goiás, Vasco, Coritiba e América. Mas vamos, pessoal, analisar a tabela e depois a próxima rodada. Então vamos lá. Lá na ponta, o Botafogo continua liderando com 59 pontos, sem ter jogado, e mesmo sem ter jogado, ele continua com 7 pontos à frente do Bragantino, que é o segundo com 52. O Palmeiras, com a vitória no clássico contra o São Paulo, sobe a posição, então é terceiro com 50. O Flamengo, derrotado pelo Grêmio, 10ª posição, é quarto com os mesmos 50 pontos. Atlético e Grêmio ficam estabilizados ali, né? Atlético Paranaense, quinto com 48 e Grêmio, sexto com 47. Esses dois venceram. O sétimo é o Atlético Mineiro, também estabilizado, 46, gol do Bragantino, mas ainda assim não mudou a posição de tabela. O oitavo, Fluminense, com 45, né? Vencendo o Goiás, ele subiu uma posição. E o Fortaleza é o nono com 42, ele que não jogou, então 10ª posição. Décimo, São Paulo, tem 38, se manteve estável, mas 5-0 em São Paulo. Aí já começa a se complicar, hein? Inter, com a vitória sobre o Vasco, é o 11º, 38 pontos, também sobe uma posição. 12º, Cuiabá, 37, perdeu para o Corinthians, então desceu uma posição. 13º é o Cruzeiro, que ganhou do Bahia, então ele vai a 37 e sobe uma posição. Corinthians é o 14º, também subindo uma posição com a vitória em cima do Cuiabá, tem 36. 15º, Bahia, perdendo para o Cruzeiro, tem 34, se manteve com 34 e desceu 2. 16º, Santos, olha a vitória importantíssima do Santos, hein? Com essa vitória o Santos vai a 33, sobe 2 posições e deixa o Z4. E aí abrindo o Z4, o Goiás com 31, né? Perdeu para o Fluminense, então se complicou um pouco. 18º, Vasco também perdeu, se complicou, tem 30 pontos. Ou seja, o Vasco não é nem o primeiro fora da zona. Então olha aí a importância de ganhar do Goiás. E se tudo der certo para o Vascão, se ele ganha do Goiás e o Santos, ao que tudo indica,
é provável que perca o clássico para o Corinthians lá no Itaquerão, né? Esqueci o nome do estádio do Corinthians, Neoquímica Arena, é isso. Então lá no Neoquímica Arena, a tendência é o Corinthians ganhar do Santos. Então nesse cenário, o Vasco empataria em quantidade de pontos com o Santos, e acho que nos critérios, o Vasco ganhando, ele empata também em número de vitórias. E aí no saldo, acredito que o Vasco tem um saldo melhor do que o do Santos. Tem. Então com isso o Vasco sairia da zona. Mas o Vasco precisa fazer a sua parte, que é ganhar do Goiás. Então, pessoal, vamos analisar, quer dizer, vamos terminar aqui de analisar a tabela, né? Então, Vasco é o 18º com 30, aí já sabemos, os rebaixados já, Curitiba 19º com 20 pontos e o América o 20º com 19, os dois perderam, tá? Como sempre. Então, vamos agora projetar a próxima rodada em relação aos times do Rio, tá? Porque se eu fosse falar de todos os times aqui, eu ia ficar um tempão falando. Então, vamos lá. O Flusão, ele, amanhã, às 21 horas, ele vai lá na Arena MRV enfrentar o Atlético Mineiro. É um jogo difícil porque o Galo em casa é sempre muito competitivo. Mas também em casa, o Galo tem sofrido derrotas. Perdeu para Curitiba, perdeu o Clássico para o Cruzeiro. Então, o Fluminense, com um bom ajuste tático, ele pode sim ganhar do Atlético aí fora. Eu daria um empate, eu palpitaria empate, mas é um jogo que o Flusão pode ganhar. O Vasco, como já falamos, ele vai na Serrinha enfrentar o Goiás. É um jogo aí, pessoal, que eu palpitaria aí 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. O Vasco começa perdendo, sofre muito, mas depois consegue uma virada já no final do segundo tempo e com isso ele pega embalo para sair aí dessa confusão aí em que se encontra atualmente. O Botafogo recebe no Newton Santos, domingo às 20 horas, o Cuiabá. É um jogo para o Botafogo ganhar bem, pegar confiança e seguir nessa balada dele aí rumo ao título. Então é importante o Botafogo entrar concentrado, porque não vai ser fácil. Não é porque o Cuiabá é um time que está brigando para não cair, isso não significa que não seja um desafio complicado. Então o Botafogo precisa ter muita seriedade e muito foco para ganhar esse jogo aí sem sofrer. E o jogo do Flamengo não vai ser esse final de semana, tá, pessoal? Esse jogo aí, por conta daquela confusão lá com o Maracanã, né, que está cedido para a Conmebol preparar o estádio para a final da Libertadores. Então, o jogo do Flamengo, que vai ser contra o Bragantino, ele foi remanejado para o dia 23, né, uma quinta-feira, às 21h30. Então, o jogo também duríssimo, e eu prevejo aí empate, tá? Mas o Flamengo, se for bem ajustadinho, se o Tite não inventar muito, ou se o Tite não se complicar nas alterações, é jogo aí que o Flamengo pode ganhar, mas com dificuldade, tá? Esse Bragantino é pedreira, então por isso eu tô cravando empate aqui, mas o Flamengo tem chance de ganhar. Assim como o Botafogo também tem boas chances contra o Cuiabá, e aí no Botafogo eu vou cravar 2-0. Então é isso, turma. E lembrando, eu não falei o horário do Vasco, tá? O Vasco é domingo às 16 horas, tá bom? Então é isso, turma. Então analisamos a rodada, analisamos a tabela, passamos aí os próximos confrontos dos times do Rio. Então agora acompanhar para ver o que acontece e evidentemente nós cascateiros estaremos aqui atentos e passando para vocês todas as nossas impressões sobre os times do Rio no futebol brasileiro e claro, de olho aí no título do Fogão que vai se aproximando, hein? Não tô cravando, mas o Botafogo, quer dizer, não vou cravar, mas é muito difícil o Botafogo não ser campeão e também eu tô cravando aqui que o Vascão não cai, tá? O Flamengo vai para a Libertadores direta e o Flusão vai ser campeão da Liberta, hein, pessoal? Então são essas minhas previsões aí. Na segunda, se Deus nos permitir, vamos ter live aí com os integrantes do canal analisando o que aconteceu no final de semana e com as novidades ocorrendo, né, pessoal? Sempre voltaremos aqui nesse canal Cascateiro com mais vídeos para vocês, tá bom? Então não se esqueçam de seguir lá no Instagram CascateiroSFC. Estamos no TikTok também, cascateiros.fc e também não deixem de compartilhar esse vídeo, não deixem de dar like, não deixem de ativar o sininho, enfim, dê essa força para o canal seguir crescendo, tá bom, turma? Grande beijo para vocês e até a próxima!